Oi, pessoal. Esse vídeo ele é um recorte de uma resolução maior da FUVEST 2024, primeira fase. Se você quiser ver os 11 exercícios, quiser ver mais questões desse tema, dessa questão específica, questões da FUVEST, diversas questões ordenadas por assunto, todos os links estão na descrição. Vamos para a resolução do exercício? Continuando aqui, questão 28. Então, questão 28, FUVEST 2024, primeira fase. A gente bate o olho aqui na figura, né? Forno abaixo da temperatura ideal, tudo escuro. Forno na temperatura ideal, tudo claro, beleza. A temperatura ideal para o uso de um forno a lenha para preparo de pizzas pode ser inferida pela observação da coloração das paredes internas do forno. Abaixo da temperatura ideal, o material particulado preto proveniente da queima da lenha pode ser visto recobrindo paredes internas. Esse material preto aqui, pessoal, particulado, é fuligem, né? Então, quando que forma material preto ali na combustão de lenha? Quando tem produção de fuligem. E a situação 1. Quando a temperatura ideal é atingida, esse material particulado não é mais observado e a superfície mais clara no interior do forno pode ser vista como apresentado nas fotos. Então tá aqui. Então na temperatura ideal não forma essa fuligem aqui. Então na temperatura abaixo da temperatura ideal forma fuligem, na temperatura ideal não forma fuligem. A coloração na superfície do interior do forno permite inferir a temperatura ideal, pois a fuligem é advinda do processo de combustão incompleta, né? Então, temas aqui das questões, né? Tô falando de combustão completa. Temperatura ideal e você relacionar com combustão completa e incompleta. Química geral, química básica. Ali na química básica mesmo, eu já tenho uma aula 45. Eu gravei, mas não editei. Tem um monte de coisa para editar, mó loucura. Mas eu tenho uma aula de 5 horas que tem toda uma revisão de química geral. E lá eu comento, tem um resumo sobre combustão. Vou deixar aqui na descrição o link. E ano passado também caiu sobre combustão, caiu sobre a combustão da vela e o livro do Faraday. Então o FUVEST gosta de perguntar sobre combustão. Quem viu a minha revisão, essa revisão de 5 horas de química básica ali, pegando os principais temas, teria feito a questão de trás para frente, porque combustão é uma das coisas que eu revi na minha aula de química básica, na minha revisão de química geral, química básica. Bom, então, só para mostrar aqui que uma coisa frequente na FUVEST. Então, a fuligem, advinda do processo de combustão incompleta. Tá. E aqui ele falou do material particulado, né? Esse material particulado da combustão incompleta. E a coloração na superfície do forno. Beleza. Então, a fuligem, advinda do processo de combustão incompleta. Sim, a fuligem vem da combustão incompleta. Deposita-se na parede e, com o aumento da temperatura, reage com o oxigênio do ar e produz gás carbônico, permitindo ver a cor mais clara na parede do forno. Sim, a fuligem, pessoal, isso daí é uma coisa que muita gente erra e eu falei na minha aula meu aulão de revisão tal para o Unesp, Unicamp e tal. A fuligem, ela é um combustível ainda. Então a fuligem é C, é carbono só, é como se fosse um carvão. Então a fuligem, ela pega fogo, você consegue queimar a combustão. Então teve a combustão incompleta e produziu fuligem. Se a fuligem é um produto da combustão incompleta, significa que eu consigo pegar a fuligem e queimar ela ainda e produzir CO2. Então sim, eu consigo queimar a fuligem, reagindo ali a essa fuligem com o oxigênio do ar e produzir essa cor mais clara aqui dentro do forno. Então, na temperatura abaixo do ideal, começa a formar essa fuligem, fica tudo escuro. Quando chega na temperatura ideal, começa a queimar a fuligem. Sim, você está queimando a fuligem, queimando o pó preto, que é só carbono, e formando dióxido de carbono, e ele meio que limpa o forno, fica só o forno, a parede branca ali, e a iluminação da lenha. B. A coloração preta tá. Aqui, antes de ler o B. Um experimento que você pode fazer na sua casa bem seguro para ver a formação da fuligem e a queima da fuligem também, igual tá aqui, que você pode fazer isso aqui na sua casa com uma vela e uma colher. Você pega a vela, pega a colher, e aí você aproxima ela bem perto da chama sem apagar. Quando você aproximar a colher bem perto da chama, aqui a chama da vela está queimando com bastante oxigênio e está tendo combustão completa. Quando você está quase apagando ali a chama com a colher, vai começar a ter combustão incompleta, e aqui na bundinha da colher vai começar a ficar tudo preto por causa da combustão
incompleta da vela e vai começar a formar fuligem. E aí a colher tá cheia de fuligem, e aí você pode pegar essa colher com fuligem, por exemplo, e ir na boca do fogão, né, segurando com o pano, e queimar. E aí você vai ver que aquela fuligem sai da colher e queima. Então você pode fazer isso daqui com uma vela, uma colher e a boca do fogão. Claro, faça isso com alguém responsável, né, se você for menor de idade, que isso não é perigoso. E outro experimento para ver outro produto da combustão, é você cobrir a vela com um copo. Então tem a vela, você cobre aqui, no caso eu cobri com um becker, e aí você vai ver que vai formar aguinha na parede do copo. Pega um copo ali de vidro, né? Quando você cobrir, você vê... Isso aqui é outra coisa, tá? Não tem nada a ver com exercício, mas é só um outro experimento que você pode fazer, que é cobrir a vela, tampa, a vela vai apagar e vai molhar a parede do becker. Essa aguinha é porque a combustão também produz água. Então, com esse experimento simples, você consegue ver a formação da fuligem, a queima da fuligem, que você pode queimar ela, igual foi feito aqui no forno, e aqui com o copinho você consegue ver a formação de água. Vamos ver as outras alternativas aqui. Então a coloração preta é originada... Ah, tá. As reações aqui, não precisava fazer, só para você ver, né? Então eu tenho o hidrocarboneto. Conforme eu vou diminuindo a quantidade de gás oxigênio, em vez de ter a combustão completa, que é essa primeira reação produz CO2 e água, com menores quantidades de comburente, com menores quantidades de gás oxigênio, né? Então, em vez de ter 7 para 1, eu tenho 4,5 para 1, 2 para 1, começa a formar monóxido de carbono e fuligem. Esses dois caras aqui são os produtos da combustão incompleta. Tanto na combustão completa quanto na incompleta produz água, tudo bem? E aí aqui, quando você aproxima a colher, quando você encosta bem a colher e deixa a chama ali quase com dificuldade de queimar, não consegue acessar o oxigênio aqui direito, e aí começa a formar fuligem, que é uma combustão incompleta, tá bom? Então, você faz isso numa vela, bem legal. Então, a coloração preta é originada pela fuligem da combustão completa, incompleta da lenha, e causa o aumento da temperatura, não, até que a parede do forno se torne incandescente, então a parede do forno está pegando fogo? Não, nada a ver. C, a coloração preta observada é por conta da baixa quantidade de luz, nada a ver, pelas chamas da lenha em combustão em baixas temperaturas, e nessa quantidade a luz aumenta à medida que a temperatura se torna elevada. Não, então aqui ele tá te falando um monte de coisa, uns absurdos, e você tem que fugir dos absurdos. D, o material particulado se funde, se funde, ele derrete e mistura, ele se funde, ele derreteu, então o material particulado derreteu, carbono sólido virou carbono líquido, nada a ver, escorrendo pelas paredes do forno enquanto a temperatura ideal é atingida, revelando a coloração mais clara no interior do forno. Não, pessoal, essa fuligem ela gruda ali e ela tá sólida, e para você ter carbono líquido, a temperatura tem que ser absurda. Isso aqui não vai, esse material particulado não vai derreter, tá bom? E a quantidade de gás carbônico produzida pelas baixas temperaturas, que é essa daqui, né? Forma uma névoa que não permite a passagem de luz e que torna o interior escuro. Nada a ver. Não é uma questão difícil, é uma questão fácil para média, é só você conhecer combustão incompleta e ver que aqui formou fuligem da combustão incompleta e a cor clara. Essa segunda parte aqui seria um pouquinho difícil, né? Você saber que a fuligem ainda pode ser queimada. Bem, então a fuligem, essa fuligem aqui, ó, C, eu posso queimar ela e produzir CO2, tudo bem? Porque ela é um produto da combustão incompleta. CO também. O CO caiu no Enem há milhões de anos atrás, de combustíveis. O CO, você pode queimar ele e transformar em CO2. Então, os produtos da combustão incompleta podem ser queimados e produzir CO2, que é o produto da combustão completa. A incompleta ainda é combustível. Tá bom? Já o CO2 não tem capacidade de combustível mais, ele já oxidou todo o carbono ali, mais 4 não tem o que fazer. Beleza? Legal. Então, são questões rápidas, mas quando a gente traz bastante teoria, fica um pouco mais devagar. Vamos para a próxima? Trocando de página, 2 questões de químicas aqui.